lá. Está tudo certinho. Sim. Um, 1, 2, 3 e já. Ah, tem gente chegando. Que alegria, público sorria, nossa próxima atração é o Curi. Ai, que lindinhos. Pedro, o microfone cantando, né? Que bonito, né, Pietro? Lindos, lindos. Parabéns. 1, 2, 3. Vou te dar R$1 pelo mico. Cheguei, pro. Chegou, muito bem. Olá, tem aluno aí? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os advérbios. Você se lembra que uma das primeiras classes de palavras que a gente estuda são os substantivos, certo? Substantivos são nomes, nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de sentimentos, nomes de animais, nomes de pessoas, etc. Depois de aprender que os substantivos são nomes, nós aprendemos uma classe que modifica o substantivo. E essa classe que modifica os substantivos a gente chama de adjetivo. Algumas professoras dizem assim, adjetivo é qualidade, outras dizem característica. Por exemplo, meu lápis é novo. Lápis é substantivo, é nome de um objeto. Novo é uma qualidade desse objeto, portanto é um adjetivo. Então, substantivo dá nome às coisas, adjetivo caracteriza o substantivo. E se você vai estudar agora os advérbios, com toda certeza você já conhece os verbos. O verbo é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, eu estudo, você ensina, nós corremos. Estado, eu estou, eu sou. Fenômeno da natureza, choveu, ventou, etc. E agora que nós já nos lembramos o que é verbo, nós podemos falar de advérbio. Porque o advérbio, ele vai modificar o verbo, ele vai mudar o sentido do verbo. Existem vários tipos de advérbios. Advérbio de lugar vai dar a ideia de onde o verbo acontece. Veja só, quando a Moana canta, o horizonte me pede para ir tão longe. Olha o longe. Longe é um lugar para onde ela vai, né? O lugar desse verbo ir. Existem também advérbios de tempo. Por exemplo, na música da Bela, sentimento assim sempre é uma surpresa. Sempre é o tempo quando o verbo acontece. Quando um sentimento assim é uma surpresa? Sempre. Existem advérbios que são de afirmação. Por exemplo, quando Timão e Pumba cantam Hakuna Matata, sim, vai entender. Sim, afirma que você vai entender. Então, sim é um advérbio de afirmação. O advérbio de intensidade muda a intensidade com que o verbo acontece. Então, quando a Bela é apresentada no filme, a aldeia canta: essa garota é muito esquisita, o que será que há com ela? Muito, ela é muito esquisita. Ela não é só esquisita, tem intensidade nisso, tem intensidade nesse ser esquisita. Então, muito é um advérbio de intensidade. Os advérbios de modo vão mostrar como o verbo aconteceu. Na abertura de Phineas e Ferb, canta assim: são 3 meses de férias que passam depressa. Olha só, depressa é como passam os 3 meses de férias. É um advérbio de modo. Existem advérbios que são de negação. Por exemplo, quando Ana canta para a irmã: você quer brincar na neve de alguma coisa que eu não sei? Quando ela diz não sei, não modifica o verbo saber, o verbo sei. Ela não sabe do que a irmã quer brincar. Não é um advérbio de negação. Existem também os advérbios de dúvida. Quando a Moana canta será que eu vou, ela está em dúvida se vai. Quando as pessoas apresentando a Bela perguntam o que será que há com ela, há uma dúvida do que há com ela. Então, será é um advérbio de dúvida. Bom, eu vou dar aqui mais alguns exemplos de advérbios de cada tipo, para você não ficar aí só com um exemplo e você saber identificar, tudo bem? Então, advérbios de lugar.
nós temos aqui, ali, cá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado e mais alguns. Advérbios de tempo. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite. De afirmação. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. De intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas. De modo, calmamente, humildemente, bem, mal. De negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. De dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura. Eu sugiro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, olha Sim. só. Aqui na nossa página 66 de língua portuguesa, depois da 66 a gente tem um bloquinho de anotação. Tá? O que eu vou pedir para vocês? Vocês só vão colocar aí essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer anotações aqui. Acho que sim. Dos advérbios. Só essa partezinha que eu estou colocando em rosa. Aqui. Então, você vai anotar aí. Advérbio. Modifica o verbo. Ó. O que ele faz? Pro, isso aí eu anotei quando ela tava fazendo. Vai que cai na prova, né? Aí eu anotei tudo. Isso, modifica o verbo, tá? E anota, aqui existem o advérbio de lugar, tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida. Vou deixar congelada a imagem, tá? Então, já tem aí a parte de anotação. Depois da página 66, o que seria a 67, vamos dizer assim, é o bloco de anotações. Só sei que você sabia que a gravidade é como uma loucura? A loucura é como a gravidade? Sim. Sabia que a gravidade é como uma loucura? Pietro, seu microfone tá aberto. Não tá não? Tá. Calma aí. Então, deixa eu conversar com vocês a respeito aí, na página 44. Tô copiando. Tô copiando, Pro. Que o... Eu também tô copiando. Não, vai ficar aí. É que o Zoom, quando eu fecho aqui a aula com vocês, que ele salva, depois ele abre o vídeo novamente. E aí foi essa hora que ele abriu aqui no meio da aula. Aí eu fui só fechar, mas já voltamos aqui. Gente, para de ficar soprando no microfone. Não, é porque o Pietro, ele liga o microfone e fica com o microfone assim, ó. É o que eu falo pra você, gente. Aí depois a professora perde a paciência. Ah, a professora não tem paciência, a professora... Mas por quê? Porque já tem aí 50 horas de aula e a professora falando. E a professora com paciência, e a professora com carinho, amor e dedicação. Ô, Pro. Mas tudo tem limite, né? Oi. Ô, Pro. Eu não entendi. Eu tô aqui pensando até agora. Ok. Como, eu entendi o que a gente tem que fazer, mas como a gente vai fazer? O quê? Você vai anotar. Você vai escrever advérbio. Aí você vai colocar o advérbio modifica o verbo. Aí você vai escrever embaixo. Advérbio pode ser lugar, tempo, afirmação, intensidade, modo, negação, dúvida. Porque o advérbio... Copiei sim, que Ele se divide nesse... Gente, de novo, terceira vez.
Lá no final do conteúdo de língua portuguesa tem a página 66. Virou, tem o bloco de anotações. É aqui que você vai anotar. Professora, Isso só o que eu risquei em rosa na tela e o que eu risquei aqui em vermelhinho. o pior é que eu não copiei nas anotações, eu copiei no meu caderno de anotações, no meu caderno. A gente aprendeu a mesma coisa na aula de espanhol. Advérbio de lugar, tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida. Só que agora a gente tá aprendendo de lugar só. Entendi. Mas aí depois a gente vê com mais calma. Tá. Tem gente copiando. Então, vejam só. Tudo começa pelo substantivo, que a gente já tinha conversado, sobre os substantivos. Isso aqui vocês já tinham visto antes. Aí a gente passou por um resumo do adjetivo, a gente passou pelo verbo, e o conteúdo do 5º ano é entrar no advérbio, tá? Então, isso aqui é conteúdo de 3º e 4º ano, e a gente está entrando no conteúdo do 5º ano. Aí aqui ela fez, eu encontrei esse vídeo aqui, eu gostei, porque ela fez um resumão de todo o conteúdo. É claro, né, gente? Se você viu isso aqui na aula, e aí você não vai, por exemplo, eu vi uma vez na vida e eu vou deixar para lá. Não. Sempre que a gente vê um conteúdo na aula, aquela aula, depois a gente revisa. Quem que é essa menina? E a gente pesquisa mais. Que menina? Essa que entrou agora. Que entrou agora? Muito obrigada pelo menina. Ah, sim! Desculpa. Desculpa. É porque às vezes a Júlia entra e sai, cai sempre a internet, aí eu que menina. Não tem problema, Gabi. Mas, Paula, eu cliquei achando que fosse a Júlia. Eu não vi que era você. Desculpa. Não tem problema, não. Gabi, você vai continuar depois, porque essa acho que tá acabando, não tá? Sim, imagina, não, já acabou, na verdade. Não tem problema. E aí, já, tá. Ainda bem que eu sou uma professora comportada, senão nessa eu tinha te aceitado e nem ia saber que era a diretora. Oi, dona Paula. Tudo bem, 5º ano? Sim. Gabi, eu não quero te interromper. A hora que eu puder falar, você me avisa, tá? Vou ficar esperando aqui. A gente já finalizou o conteúdo, fica à vontade. Olha, é um recado. Se você quiser finalizar a gravação. Ah, sim. Tá. Então, gente, a gente finaliza aqui com o advérbio. Vocês já anotaram. E na próxima aula a gente continua o conteúdo. E amanhã só matemática. Certo? Eu vou finalizar aqui nossa aula. Vocês continuem aqui, tá bom? Beijos.